Boa noite. Estamos aqui mais uma vez para dar início à nossa palestra semanal, realizada pelo Centro Espírita Caibar Schutel de Guarulhos. Muita alegria que estamos aqui para recebê-los mais uma vez nesse evento. E nós, além de estarmos transmitindo ao vivo pelo nosso canal do YouTube, que é o C Caibar Schutel Guarulhos, estamos também compartilhando para transmitir depois no nosso site, que é o www.cecaibar.org.br, e na nossa página do Facebook, que é www.facebook.com/cecaibar. E nós, então, convidamos aqueles que ainda não se inscreveram no nosso canal, que façam isso e acionem o sininho para receber as atualizações, para que vocês recebam todas as nossas publicações. Nós, depois da palestra, nós teremos um momento de direcionamento, de prece, de passe à distância. Então, aqueles que quiserem já deixar um copo de água ou uma garrafa de água para ser fluidificada, né, podem já ir deixando aí esta garrafa aí do lado, tá bom? Para ser fluidificada. E nós vamos, então, iniciar o nosso evento de hoje com uma prece. Então, convidamos a todos a cerrar seus olhos, a se conectar com a espiritualidade superior, com Deus, nosso Pai, com Jesus, nosso Mestre, nosso irmão. Porque nós sabemos que nessa conexão espiritual, através da prece, todos nós nos sentimos mais serenos, mais tranquilos, mais confiantes. E assim dizemos a Jesus: querido Mestre, estamos todos aqui reunidos virtualmente, mas ligados pelo coração a Ti. E tu disseste que onde dois ou mais se reunissem em seu nome, lá estaria. E por isso te convidamos, Jesus, a estar em cada lar, que aqui ao vivo, online, está conectado contigo, através dessa prece, dessa união, dessa conexão espiritual. Abençoa, Senhor, cada lar, que todos os que estejam envolvidos nesse momento possam se sentir abençoados, que seus lares possam ser visitados pelos companheiros da espiritualidade, trazendo paz, equilíbrio, amor, e que todos nós possamos, através dos teus ensinamentos, exercitar o perdão, a misericórdia, o amor, a caridade, a fraternidade, porque sabemos que através dessas virtudes e de outras tantas que você, querido mestre, nos ensinou, é que podemos ter uma vida mais tranquila, mais serena e cumprir o objetivo ao qual nos propomos lá na espiritualidade, que é o de tornarmos pessoas melhores, aproveitando bem as oportunidades que essa vida nos dá. E assim, com essa confiança e com essa esperança, poder fazer o nosso papel neste mundo, transformando-nos a nós mesmos e contagiando aqueles que nos cercam. Olha, Senhor, pela nossa palestrante de hoje, que ela possa ser inspirada para nos trazer os melhores ensinamentos, que é aquilo que nós viemos buscar na data de hoje. Obrigada, Pai, que assim seja. Graças a Então, Deus. graças a Deus. Então, com muita alegria que nós convidamos a palestrante de hoje, que é a Aline Moura, que ela é palestrante espírita, jornalista, educadora e trabalhadora do Centro Espírita Semeadores do Bem, e que vai falar de um tema tão importante e tão oportuno, que é o poder da esperança. Então, Aline, a palavra é sua. Olá, boa noite a todos. Obrigada pelo convite, obrigada, Cristina, pelas palavras tão generosas. Obrigada a esta Casa de Luz e especialmente a Deus por este momento, por estarmos aqui juntos neste dia, com saúde, com as nossas dificuldades, sim, mas, sobretudo, com a nossa vontade de melhorar, com a nossa vontade de
termos uma vida em abundância, de termos uma vida melhor, de nos unirmos fraternalmente nesse momento em que o planeta precisa tanto dessa luz que vem de dentro de nós. Hoje eu quis falar de esperança, né? Desde o começo do ano, essa palavra tem tocado muito o meu coração. Porque sem esperança, o que seria de nós? Sem essa palavra que é tão simples, mas ela tem um significado tão profundo. O que seria de nós se nós não esperássemos por uma vida melhor, por dias melhores, por momentos melhores, por notícias melhores? E eu estava refletindo hoje sobre esse tema e me trouxe, né, a espiritualidade me trouxe que a mensagem que Jesus deixou na Terra é uma mensagem de esperança. Jesus não veio há mais de 2000 anos na Terra dizer que nós seríamos felizes na Terra. Ao contrário, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Porque Jesus entende que a Terra é essa escola, é esse lugar de aprendizado. E o aprendizado, muitas vezes doloroso, porque esse aprendizado ele não é do jeito que nós desejamos, ele é do jeito que nós precisamos. Ele é o caminho que nós precisamos superar para crescer. E ele vem tomado de dificuldades anteriores, de falhas em vidas passadas, de falhas em que nós caímos e que nós ganhamos essa nova chance de recomeçar. Talvez diante dos mesmos desafios. E às vezes vem aquela lição. Lição não aprendida é repetida. Então, às vezes, nós falhamos nos mesmos pontos. E a vida sempre está nos mostrando isso de formas diferentes. Então, hoje eu venho mostrar para vocês que Jesus veio nos trazer uma mensagem de esperança. Que mesmo naquele momento em que há mais de 2000 anos a humanidade ficou devastada com o que aconteceu com o Cristo, ele nos prometeu um consolador. Ele nos prometeu que diante de toda e qualquer dificuldade, nós seríamos consolados. Nós não estaríamos sozinhos. E ele diz isso em vários momentos. Quando ele diz assim: quando um ou mais de vós disserem o meu nome, eu estarei lá. Quando Jesus diz que se um de nós ou dois estivermos pensando nele em prece, ele estará lá, é porque ele nos promete, ele não só nos promete, mas ele nos convida a ter essa esperança de que não estamos sozinhos, de que não estamos abandonados à própria sorte. Afinal, que Deus seria esse se nos colocasse nesse mundo para nos punir? Se só nos castigasse? Se nós tivéssemos aqui uma vida triste, uma vida sem vitórias, sem oportunidades? Então, eu venho aqui falar para vocês que a palavra esperança, ela significa muito mais do que esperar. Ela significa que a gente tem que esperar, mas com uma atitude. Nós temos que fazer a nossa parte, porque esperança é o sentimento de quem vê uma possível realização daquilo que deseja. Então, quando eu tenho esperança, eu acredito que o que eu desejo é possível. Eu acredito que a cura daquela doença é possível. Eu acredito que aquela oportunidade de trabalho, mesmo com milhões de desempregados, é possível. É como se eu visse, em meio a milhões, que a minha chance, a minha única chance, pode acontecer. Isso é esperança. É quando eu venho desejar algo, mas eu tenho uma atitude
uma fé realizadora que me faz acreditar que aquele currículo que eu vou entregar, ele vai acontecer. Que aquela fase difícil financeira vai passar, que aqueles momentos no hospital, eles vão ter fim, que aquele sofrimento vai passar. E eu faço para que isso aconteça. Eu não simplesmente espero algo cair do céu. Afinal, o Evangelho nos convida novamente. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Olhai as aves do céu, os pássaros no campo. Deus não olha por eles, por que não vai olhar por você também? Veja, gente, a natureza. Em meio a tantas agressões, poluição, desmatamento, ela nos ensina a renascer das cinzas, a renascer da destruição. A natureza está sempre se renovando e nos surpreendendo. Nesse quase um ano de pandemia, né, em março, a pandemia começou, em março do ano passado, nós ficamos esse tempo em casa. Quantas coisas aconteceram negativas, mas o ar ficou melhor, passou a chover mais, teve lugares que a natureza se renovou. Então, tudo tem o seu lado negativo, tudo. Aliás, no mundo, se você acorda, tem muito mais motivos para você se entristecer, às vezes, do que para você se alegrar. Mas Jesus nos convida a olhar a vida com esperança, a acreditar que nós podemos ser essa luz, mesmo na situação mais difícil. Pois ele diz: vós sois luzes, vós sois o sal da terra. O que é o sal da terra? É o sabor, é o tempero, é o movimento, é o amor em movimento. Tudo que nós estamos passando é para que a gente possa despertar, porque já não dava mais para viver do mesmo jeito. O planeta, a natureza, estava pedindo socorro também, não é só a humanidade. Então, a gente precisa despertar, crescer. O Dr. Bezerra de Menezes, ele diz que crise não é para a gente estacionar, se desesperar. Toda crise vem para a gente se reinventar, para a gente olhar para a nossa vida com atenção e ver o que pode ser diferente. Será que esse caminho que eu estou traçando há anos, será que ele está me fazendo bem? Será que ele está fazendo bem para a minha saúde? Será que ele está fazendo bem para as minhas relações familiares, para o meu casamento? Será que esses ambientes que eu estou, eles estão me fazendo bem? Será que a minha energia, o meu amor está sendo colocado em prática? Será que eu estou sendo a pessoa que eu desejei ser? Então, esses momentos de crise, eles vêm para a nossa reflexão. E o Espiritismo, ele nos convida a esse autoconhecimento, porque a esperança, ela faz parte de uma tríade espírita, que são as 3 virtudes teologais. A fé, que nós podemos traduzir como essa força espiritual, que é quando eu tenho uma crença, e aí nós respeitamos a crença de todos, né? A crença em Deus, a crença no universo, a crença na natureza, seja qual for o seu tipo de crença. Se você tem essa crença muito forte, você tem essa força espiritual. Aí depois vem a segunda virtude, que é a esperança. E ainda vem a caridade. E aqui a caridade nós podemos entender como o amor em ação, porque o amor, ele é a essência da caridade. Quando eu faço a caridade, mas eu faço por fazer, eu estou tendo ali um mérito, claro, mas o amor ali, ele faz toda a diferença. Porque a caridade, ela tem 2 tipos, ela tem a caridade moral e tem a caridade material. A caridade material é quando eu dou o meu dinheiro ali. De repente, eu nem sei para onde esse dinheiro foi, como ele foi utilizado, e está tudo bem com isso.
Mas a caridade moral é aquela caridade em que eu me dou, em que eu dou ao outro parte de mim. Eu dou o meu tempo, eu dou a minha atenção, eu dou o meu sorriso. Infelizmente, nesse momento, a gente não consegue dar abraço. Mas o abraço, ele é uma caridade, porque ele é um gesto consolador. Ele é um gesto, inclusive, que ele substitui palavras. Quantas vezes você já não encontrou uma pessoa, você não sabia o que dizer para consolar ela, mas você conseguiu consolar com um abraço, com o seu ombro amigo, com o seu silêncio, né? Hoje eu assisti uma palestra da Elizabeth Azevedo, que ela falava isso. O silêncio é uma oração. É uma oração. É uma oração que te tira de um conflito, é uma oração que evita com que você fale algo que machuque mais a pessoa que está fragilizada, é uma oração que te leva a refletir. E quantas vezes Jesus, antes de passar o ensinamento, não orou em silêncio. Então, a esperança não é você querer uma vida sem espinhos, mas você entender que os espinhos fazem parte do caminho. Que esses espinhos, eles causam dores, mas essas dores, essas marcas, essas cicatrizes, elas são tão importantes quanto os momentos felizes na construção de quem você é. Talvez se você não tivesse passado por essas dores, você não seria essa pessoa madura, essa pessoa resiliente, paciente, essa pessoa tranquila, essa pessoa que confia na vida. Então, olha só, Machado de Assis tem uma frase assim: há pessoas que choram por saber que as rosas têm espinho. Há outras que percebem que os espinhos têm rosas. Então é exatamente isso. E depende do modo como você vê a vida. E o Bezerra de Menezes tem uma frase assim: com Jesus, uma flor... Não, sem Jesus, uma flor tem 1000 espinhos. Com Jesus, um espinho tem 1000 flores. E é isso. Não é fanatismo, mas caminhar com Jesus é caminhar mais leve. Porque a gente não consegue ter contato com Jesus sem ter esse abraço de esperança. Esse abraço de que, poxa, vai passar. É possível. A cura é possível. O perdão é possível. O amor é possível. Com Jesus, tudo é possível. Então, depende muito do seu ponto de vista. Para vocês terem uma ideia, quando eu entrei na faculdade em 2007, eu era uma pessoa extremamente negativa. E ali, Jesus foi me podando. Ele foi colocando situações na minha vida que hoje eu olho e eu penso assim, era impossível eu passar por aquilo e estar de pé. E hoje eu vejo que aquelas situações trabalharam a minha fé. Trabalharam quem eu sou hoje. Para vocês terem uma ideia, mais ou menos nessa época, em 2010, eu estava procurando estágio, que eu sou jornalista, e eu abri o site e estava lá, Casas André Luiz. Eu nunca tinha ouvido falar das Casas André Luiz. Por incrível que pareça, uma jornalista quase se formando nunca tinha ouvido falar das Casas André Luiz. E eu fui tentar ver o que eram as Casas André Luiz procurando estágio. Eu juro para vocês, se eu pudesse ter filmado aquilo, na hora que eu abri a vaga, o currículo foi. E eu me desesperei, porque eu falei assim, meu Deus, eu mandei currículo e o lugar eu nem sei o que é. E agora, se me chamar, como é que vai ser? Se for longe, se for perto, se eu não puder ir, se exigir alguma coisa que eu não tenho. E aquele momento eu me desesperei mesmo. E 2 dias depois a pessoa estava me ligando para falar que tinha entrevista. E eu fui.
Mas sabe quando você vai numa entrevista e você fala, não, não é para mim, eu não vou passar, vai ter mais gente. E eu fui, fiz uma redação e fui chamada. E ali eu comecei a escrever para programas espíritas, sem nunca ter falado e nunca ter estudado o espiritismo. E aí você pode me perguntar assim, Aline, como foi possível? Eu também não sei. Só a reencarnação explica isso. Eu sei que deu certo. Eu me empenhei, eu me dediquei, deu certo. E naquela época eu falava assim, eu jamais vou ser espírita, jamais que eu vou largar Nossa Senhora Aparecida para ser espírita, o que é isso? Tinha medo dos espíritos. E um tempo depois, quando eu saí da faculdade, aí vem aquela frase de Jesus, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. E eu fui chamada muitas vezes ao espiritismo. A minha mãe teve uma amiga que apresentou o espiritismo para mim muito antes de eu ter conhecido as casas André Luiz, quando eu mencionei agora. E um tempo depois eu comecei a ter uma enxaqueca crônica. Então todos os dias eu ia para o hospital e voltava e os médicos não sabiam o que eu tinha. E foi quando, né, um dia minha prima comentou sobre Chico Xavier. Aline, você conhece Chico Xavier? Eu falei, já ouvi falar, mas conheço muito pouco. E a gente conversando sobre Chico, ela falou, vou te levar num lugar. E foi lá que eu entrei, conheci a minha dirigente atual, e eu falei para ela assim, eu já me despedi de todo mundo, viu? Já me despedi dos meus amigos, da minha família, porque eu sei que essa dor de cabeça vai me matar. Aí eu falei para ela, se você disser que a espiritualidade vê que eu não vou ficar boa, eu já me despedi, eu já estou pronta, com 20 e poucos anos. Aí ela falou assim, Aline, você vai ficar boa, você é médium. Então, o que ela fez ali comigo? Ela me deu esperança. E eu nunca esqueci desse gesto de esperança que ela me deu. E hoje eu ensino pessoas a procurar emprego, eu ensino pessoas a ter esperança, eu atendo pessoas transmitindo esperança. Então é exatamente isso. Às vezes você acha que você não está preparado, que não é o momento, mas Deus sabe que você está. Deus não te coloca nos lugares, nos círculos de amigos, nos círculos familiares por acaso. Às vezes você pode pensar como eu pensei naquela época, mas eu não conheço o espiritismo, mas eu não conheço Chico, mas eu sabia escrever. Então Deus já sabia que eu estava preparada ali. Às vezes você não consegue montar uma cesta básica inteira para doar para alguém, mas você tem o açúcar, você tem o sal, o seu vizinho tem o macarrão, o seu outro familiar tem o pacote de feijão, e juntos não vai dando certo? Então, dar esperança não é você ir lá e resolver o problema da pessoa e ser um salvador. Não é você ir lá e falar para a pessoa assim, ó, vou resolver o seu problema, vou te dar dinheiro, vou te dar uma casa, vou te dar comida. Não é isso. Mas é você dar ferramentas para que a pessoa se sinta capaz de sair daquela situação de sofrimento. Porque todo mundo é capaz. Se você trabalhar com moradores de rua, você vai ver que tem moradores de rua que falam inglês, que falam espanhol, que entendem de direito. Você vai ver que tem pessoas muito sábias morando nas ruas. Então, eu acredito que esperança é isso. Não é você resolver o problema do outro, mas é você dar ferramentas, dar autoestima, dar a capacidade, mostrar para essa pessoa que ela pode sair desse sofrimento. É você falar assim, ó, eu vou te dar a minha mão, eu vou te ajudar, mas você precisa dar o primeiro passo junto comigo. Porque senão você tá ali lutando pela pessoa e ela vai ficar o quê? Dependente de você. E Jesus, olha só como Jesus era sábio. Ele não trouxe um livro, ele não trouxe um manual de instruções. Como que ele ensinava os apóstolos? Ele mostrava para os apóstolos como eles poderiam fazer.
Ele ia lá e dava o exemplo. Paulo de Tarso diz: a palavra orienta, mas o exemplo arrasta. Então, Jesus, ele treinou os apóstolos com várias situações diferentes, para que os apóstolos pudessem dar continuidade a esse trabalho. Tanto é que há mais de 2000 anos ele veio e o ensinamento dele está aí até hoje, né? E aqui nós estamos abordando a visão espírita, mas os ensinamentos de Jesus estão em todos os lugares, em todas as línguas, em várias religiões, até em religiões que não falam sobre Jesus, os ensinamentos dele estão lá, em outras palavras, em outras visões. Então, olha só, a esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação para aceitar as coisas como estão, a coragem para mudá-las. Santo Agostinho, essa frase. Mas aqui cabe ainda uma outra coisa, a aceitação. Quanto mais eu resisto, quanto mais eu me revolto, mais difícil é a situação de sofrimento. Eu preciso aceitar esse momento que eu estou passando. Mas aceitar não é falar, sim, tudo bem, eu vou deixar passar. Não. Aceitar é entender que eu tenho que passar por isso, por alguma razão. Que existe algum propósito para que eu esteja passando por isso. Mas aceitar significa o que eu preciso aprender com isso. O que eu preciso ressignificar na minha vida. O que essa situação está querendo me mostrar. A aceitação é isso. É olhar sobre um outro ponto de vista. E assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse, o Consolador prometido, fazendo com que o homem saiba de onde ele vem, para onde ele vai e por que ele está na Terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus, consola pela fé e pela esperança. Isso está lá no Evangelho, no capítulo 5 do Evangelho, no item 4. Então, é isso. O Espiritismo, ele não vem dizer assim, olha, você falhou e agora você tem que pagar. Não é isso. O Espiritismo, ele vem dizer o seguinte, existe uma causa para o seu sofrimento. Existe uma razão. O que você está passando é um efeito da causa. Então, o que você pode fazer para amenizar essa dor? Como que você muda esse efeito? Porque você não lembra de onde ele veio. Você não lembra por que você está sofrendo agora, por que você está passando por isso. Mas o que você pode fazer para amenizar essa dor? Fazer o bem. Faça o bem, faça caridade. Uma situação aqui que me vem na mente agora e nada é por acaso. Quem quer engravidar? Está com dificuldade de engravidar. Vai trabalhar com crianças. Uma vez por mês, eu sei que agora a gente está numa pandemia, né? Mas quando você puder, vá a um orfanato, leve alguma coisa, ou vá numa casa de assistência, numa ONG, passe um dia com crianças. Entra numa fila de adoção. Quantas mulheres e famílias, né, casais, entram na fila de adoção, quando conseguem adotar uma criança, vem o filho, naturalmente. Então, assim, existe uma causa para esse seu sofrimento, mas não é como passar por esse sofrimento, é o que eu posso fazer para tornar esse sofrimento mais leve. Como eu posso jogar luz nessa sombra? Entende? Então, esperança é você trabalhar
para que as coisas aconteçam na sua vida e você entender que nem sempre vai acontecer da forma que você deseja. Nem sempre vai ser aquela casa que você gostaria de comprar, aquele emprego que você gostaria de entrar, aquele curso que você gostaria de fazer. Nem sempre vai ser exatamente o que você mentalizou, mas vai acontecer como você precisa que aconteça. Como você irá crescer espiritualmente, emocionalmente. Entende? Então, é essa fé que transporta montanhas. É essa virtude que nos transforma. Porque a esperança, ela é a ação. É o esperar com ação. É quando eu faço algo para que o que eu desejo possa acontecer. E Jesus é bem claro: batei e vos abrirá, pedi e obtereis. E eu sempre digo assim, olha, Jesus não disse o seguinte: pede, o seu número de protocolo é 999, a gente vai avaliar a sua situação e a gente vai ver se você merece receber, tá bom? A gente vai te dar uma resposta. Não, ele não disse isso. Ele disse: pedi e obtereis. Então pede, mas pede com vontade. Porque tudo que acontece no plano espiritual, ele acontece pela frequência mental do nosso pensamento, pela frequência com que a gente pensa e pela nossa vontade. Então, para um pouquinho e medita. Coloca uma música e medita. O que você quer para a sua vida agora em 2021? Qual é a situação que te causa sofrimento que precisa ser mudada? Qual é a situação que precisa ser transformada? Então medita um pouquinho, faz uma oração, pensa como você gostaria que aquela situação estivesse se resolvendo. E mesmo que não aconteça dessa forma, como Jesus disse, pedi e obtereis. No livro Um Sentido para a Sua Vida, tem a história de uma mulher que ela todo dia vai até o juiz e pede para que seu filho seja solto, todos os dias. Aí tem um dia que o juiz ele fica cheio, ele não aguenta mais ver a mulher e ele fala assim: tá bom, eu vou soltar o seu filho para ver se a senhora me deixa em paz. Ele fala desse jeito no livro. E o que a Marina Malê, que é a autora do livro, ela interpreta dessa história? Que às vezes a gente pede tanto uma coisa para Deus, mas é uma coisa que a gente não precisa, sabe? A gente pede tanto, 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 tanto. E Deus dá só para a gente perceber que a gente não necessitava daquilo. Que não era aquele o caminho. Porque vocês, assim, a Marina Malê, ela não chega a contar o fim da história. Mas assim, quando a pessoa, ela comete uma infração, ela não está passando por uma prisão porque ela merece passar por aquilo. Ela está passando porque ela precisa daquele aprendizado. Ela precisa refletir sobre as suas atitudes, refletir sobre a sua conduta, sobre a sua moral, sobre a sua vida em sociedade, né? Então, será que soltar o filho dela foi o melhor caminho? Será que o filho dela vai sair diferente só porque ela pediu para o juiz pela sua liberdade? Então, a Marina Malê, que é a autora do livro, ela vai falar isso, que às vezes Deus, ele dá o que a gente pediu só para ver que a gente não precisava daquilo. Que não era aquele caminho. Então, quando você for pedir algo para Deus, para Jesus, peça assim: Jesus, eu gostaria que acontecesse isso, mas que seja feita a tua vontade, meu Deus. Sabe, o Pai Nosso, ele é bem claro.
que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Porque só Deus sabe do nosso coração. Só Deus sabe se aquilo que a gente pede vai nos fazer crescer ou vai nos fazer cair. Então é fundamental que a gente peça, que a gente acredite que já está acontecendo. Então esse é o primeiro caminho. Primeiro você pede. Depois você acredita que já está acontecendo. Porque isso não é você fantasiar. Isso é você ajudar com que a sua mente cocrie essa realidade. Por que cocriar? Porque quando a gente reencarnou, Deus já tinha criado tudo o que a gente precisava. Tudo já estava na Terra. Então, nós não somos criadores. Criador, só Deus. Nós somos co-criadores. Nós criamos dentro da criação divina. Então, quando você acredita que aquilo que você quer, aquele emprego, aquela cura para aquela doença, aquela situação financeira melhor, já está acontecendo, você ajuda a sua mente a co-criar essa realidade, a atrair oportunidades para que essa realidade aconteça. Porque você está criando, co-criando um campo energético positivo. Nós somos energia. Então, você primeiro pensou, depois você acreditou que já estava acontecendo, e o terceiro passo fundamental, agradeça. Agradeça pelo que você já tem. Isso é importante, porque se você não agradecer por aquilo que você já tem, como que você quer que venha uma coisa nova? Aí depois você agradece pelo que você já passou. Porque como a gente conversou lá no começo da palestra, tudo que você passou é importante para que você seja quem você é. Que eu acredito que você está aqui na melhor versão de você mesmo. Você não é a pessoa que você era há 2 anos atrás. E vamos parar para pensar, nessa pandemia você não é a pessoa que você era há 1 mês atrás. Porque você vive tão intensamente os sentimentos, então você sempre está em constante mudança. O planeta está em constante mudança. Então permita-se viver sim, com esperança, com amor e, sobretudo, lembrando que o hoje é fundamental, que o ontem foi importante e que o amanhã só vai existir se você construir hoje. Se você trabalhar hoje, se você agir hoje. E assim, perdão, sabe? Perdoe-se pelas suas falhas, levanta a cabeça, dá a volta por cima e decida ser feliz. Decida ser uma pessoa melhor. Liberte-se de mágoas, liberte-se de coisas que já aconteceram e olhe para frente. Supere obstáculos e, sobretudo, renova. O Emmanuel fala, no livro Fonte Viva, que dentro de um ano nós temos 365 possibilidades. Mas aí ele questiona assim, e dentro de uma existência inteira, 30, 60, 80 anos, quantas possibilidades de crescimento, de amor, de caridade, de esperança você já teve? Então, permita-se. O dia inteiro tem muitas emoções. Então, não permita-se ficar muito tempo triste. Renova, sabe? Levanta a cabeça e faça com que o seu dia seja melhor, com que a sua vida seja melhor. Tenha, sobretudo, a esperança com que Jesus diz: andai enquanto tendes luz. Enquanto nós estivermos aqui, com a permissão de Deus, que todo dia é uma permissão nova, todo dia Deus carimba o nosso cartãozinho da reencarnação e nos dá uma nova possibilidade. Então,
enquanto você estiver aqui na Terra, seja luz, porque essa luz vai ser sua advogada em toda parte, inclusive no plano espiritual. Quando você chegar lá, são essas luzes que você acendeu nas pessoas que vão te acender. Então é isso, eu vou fechando aqui para ver se tem perguntas, se tem reclamações, né, Cristina? Para ver se tem dúvidas. Legal, Aline. A gente agradece imensamente aí a sua palestra, que nos trouxe realmente muitas reflexões. Aí a gente tem muito que pensar a partir dela, com muitas referências, bem enriquecedora mesmo. Muito obrigada. Em relação às perguntas, o pessoal está elogiando aqui também, falando que a sua palestra está muito interessante, que você é muito amorosa, simpática, viu? Ai, que lindo. A Ione pergunta o seguinte: você acredita que um dos pontos principais que acomete os jovens com frequência na atualidade, com relação às ideias suicidas, é a desesperança? Qual é o nome dela? A Ione Chagas. Ione. Muito boa sua pergunta, Ione. Eu trabalhei com jovens o ano passado, o ano retrasado, né? Fiz um trabalho com jovens na casa espírita que eu atendo. E assim, cada geração é diferente, né? Nós vamos vendo que, assim, se a gente parar para pensar, tem muita gente que fala assim: a depressão e a ansiedade não existia isso antes. Não é que não existia, é que a gente não tinha conhecimento. Mas a depressão, a ansiedade, o pensamento suicida, ele sempre existiu na humanidade, sempre. Então, eu acredito, Ione, que hoje nós temos uma geração que ela quer falar muito sobre os sentimentos. Ela sente a necessidade de se expressar. Ela sente a necessidade do eu te amo, do olha, eu gostei do que você fez, olha, do elogio, sabe? E muitas vezes a geração passada, ela foi criada de uma forma assim, né? Não existe um certo ou errado, mas ela foi criada de uma forma que não existia essa questão de falar sobre os sentimentos, de falar de angústia, de falar de ansiedade. Então, a gente tem um conflito de pais e filhos, de gerações, que é difícil. E só quando a gente tem a possibilidade de amadurecer, que a gente vai entender que o outro só consegue dar aquilo que ele recebeu. Que existe uma questão cultural, que existe uma questão educacional nesse pai, nessa mãe, que ele não consegue ser de outra forma. Então, só o amadurecimento, ele traz essa consciência de que não é que ele não ama, não é que ele não tem carinho, mas é aquela forma que ele sabe se expressar. Então, eu acho que a desesperança do jovem, ela vem também da vida familiar, mas ela vem de redes sociais. A gente vê nas redes sociais uma vida que não existe, uma vida perfeita, uma vida feliz, uma vida de que cada dia eu estou viajando e estou postando foto num lugar diferente. E a gente sabe que a vida não é assim, que a vida às vezes é muito mais não do que sim. E então a gente tem que ver que condições que esse jovem está sendo criado, que informações que ele recebe. Então eu acredito sim que o pensamento suicida ele vem de uma causa de desesperança, mas o jovem ele precisa ser acolhido e ele tem uma questão fundamental do não julgamento. Se você enfrentar o jovem, é mais difícil você conseguir ter um vínculo com ele. Então, independente de você concordar ou não com o que ele anda fazendo, é fundamental você mostrar ali, no primeiro momento, pelo menos, uma posição de não julgamento. Para você tentar criar esse vínculo, esse laço, senão você não vai conseguir, você vai afastar. Mas eu acredito que é muito isso. Falta de oportunidade, tem muita gente sem emprego, redes sociais, educação, tem uma série de fatores de cobranças.
Hoje o mercado profissional cobra muito jovem, que chega lá sem experiência, às vezes sem até experiência de si mesmo. Ele está descobrindo ainda quem ele é. Então, eu acredito que essa desesperança vem de vários fatores, que a família pode ajudar, mas se ela não conseguir ajudar, as casas espíritas, elas têm mocidades espíritas, elas têm grupos de jovens, elas têm, às vezes, pessoas que atendem jovens que podem dar esse suporte para a família. Mas é fundamental que as famílias tenham esse suporte, para que elas consigam lidar com o jovem. Aproveitando a deixa, Aline, a gente gostaria de deixar aqui uma informação que no nosso site, que é o www.cecaibar.org.br, nós temos o link para quem for jovem e tiver interesse em participar para pegar mais informações sobre o nosso grupo de jovens. Acho que é muito importante dentro do movimento, né? É nesse momento em que o jovem ele precisa estar socialmente integrado, né? Eles precisam desse movimento, e o isolamento realmente entristece, né? Muitos jovens. Então a gente tem essa dica aí para fazerem parte do movimento espírita aí na nossa casa, tá? A gente tem essa abertura. Muitas pessoas realmente falando que gostaram muito da sua palestra, agradecendo e tudo mais. Tem aqui uma pessoa que, na verdade, ela fez um comentário, mas eu acredito que você a conheça, porque ela se referia a você como professora Linda, então acho que ela te conhece, a Priscila Oliveira. Ela fez, ela fez uma referência dizendo que gosta muito do livro Poliana e do jogo do contente. Ela fala, para mim, esse jogo mostra que tudo depende da forma como olhamos. Em tudo temos uma lição, uma experiência a tirar. Não sei se você quer fazer algum comentário a respeito da Um fala dela. abraço, Priscila. Obrigada pelo seu comentário. Muito legal, né, trazer esse jogo para que a gente também possa conhecê-lo. É verdade. E eu sempre gostava mesmo desse livro Poliana, de olhar as coisas sempre pelo lado positivo, né? Porque se de tudo tem um lado negativo, tudo tem um lado positivo, basta olhar, né? Sim. Assim, falando de esperança, eu gostaria que você pudesse colocar para a gente quais são as suas expectativas em relação a 2021, assim, não no aspecto pessoal, mas no aspecto coletivo. Sim. Até esse comentário que você fez, Cristina, me lembrou de falar uma coisa assim que é interessante. Às vezes a pessoa otimista, ela é julgada também. Ela é vista como a pessoa fantasiosa, uma pessoa que está sempre sorrindo, parece que não tem problemas, né? Mas o otimismo, ele é fundamental para a gente seguir a nossa vida, né? Para a gente ver ali no meio de situações difíceis uma possibilidade de superá-las. Bom, em relação a 2021, eu estou muito otimista que a gente possa se vacinar. Acredito que uma coisa interessante que essa pandemia trouxe, olha só que bacana. Eu não sei se em outros momentos da história da humanidade, todas as nações, elas potencializaram o seu pensamento em um único objetivo. E essa vacina, ela trouxe isso. Outra coisa que foi super interessante, o Brasil, ele deu um exemplo científico para o mundo. Butantan desenvolveu uma vacina num tempo recorde. E assim, uma vacina com muita eficácia, com muita qualidade. Então, esse 2021, ele tem nos feito olhar para várias coisas. Que bom seria se todos os países se unissem para pensar pelo bem do planeta, pelo bem da população mundial, como tem pensado nessa vacina. Que bom se todos nós parássemos um pouquinho para pensar num objetivo pelo bem comum. Então, 2021, mais uma vez, o que 2020 já vem nos trazendo, que nós somos bons sozinhos, mas juntos nós somos ótimos. Que a minha vida
ela impacta na sua e a sua impacta na minha. Que eu não consigo ser feliz na minha casa, mesmo que eu tenha todas as possibilidades, comida, emprego, alimentação, mas eu não vou conseguir ser feliz vendo o sofrimento do vizinho, vendo o sofrimento de Manaus, vendo o sofrimento dos Estados Unidos. Então, não dá para ser feliz vendo o sofrimento dos outros. Então, eu acredito que 2021 ele é esse ano de despertar de consciências, de despertar de corações, que a gente pode fazer muito mais do que a gente fez em 2020. Eu sei que a gente está dentro de casa, eu sei que a gente tem muitas pessoas que nem conseguiram ficar dentro de casa porque elas precisam trabalhar para que a gente se alimente, para que a gente tenha água, para que a gente tenha as coisas básicas. Mas pensa um pouquinho, o que você pode fazer para que esse 2021 seja um 2021 melhor para alguém? Às vezes você não tem o dinheiro para ajudar, mas você tem a palavra, você é um bom ouvinte. Então, eu espero que esse 2021 ele seja ainda mais o evangelho vivo. Quantas e quantas casas espíritas nunca tinham feito lives e elas se planejaram, os seus trabalhadores aprenderam a usar programas de computador para colocar o evangelho de Jesus na internet. Quantas casas espíritas passaram a atender pessoas online? Quantas pessoas começaram a produzir conteúdos para site, como a Cristina falou, para poder levar uma mensagem de esperança? Então, qual é a mensagem de esperança que você pode levar em 2021? Eu estou levando a minha, né? Eu estou tentando, pelo menos, né? Aqui pelo YouTube, eu tenho meu canal, Aline Moura Palestras. Eu estou tentando dar assistência para os meus alunos. Então, assim, não significa que a gente vai ser perfeito, que a gente vai fazer um trabalho maravilhoso. Mas vamos tentar levar uma mensagem de esperança. Vamos tentar compartilhar o pouquinho do que a gente tem, já pode fazer muita diferença na vida de alguém. Não é verdade, Cristina? É isso mesmo. A Roseli Mesquita, ela também corrobora aí suas palavras, dizendo: esse ano a palavra para tudo será esperança. Quem tem confiança na espiritualidade e amor ao próximo, nunca perde a esperança. É verdade. E acredito que empatia também. A gente se colocar no lugar do outro, a gente tentar entender o porquê que a pessoa agiu daquela maneira. Às vezes ela tá tão nervosa, ela tá tão desesperada. Então, se colocar um pouquinho no lugar do outro e ter um pouquinho mais de paciência, né? Saber que nem sempre o problema do outro é você. Às vezes ele tá sobrecarregando você, mas às vezes o problema dele é que ele tá machucado, ele tá ferido, ele tá adoecido. Então, é isso, né? Esperança, empatia, paciência, como o Chico recebeu de presente aquela mensagem. Tudo passa. Nós possamos chegar aí a dezembro como pessoas melhores, como pessoas que fizeram dentro do seu 2021 aquilo que podiam fazer, foram as melhores de si mesma e recomeçar sempre. Isso mesmo. Aline, muito obrigada por tudo, pelas suas palavras e pelo seu encorajamento. Foi muito bom estar com você. A gente agradece imensamente e até a próxima oportunidade. Eu que agradeço. Eu que agradeço imensamente essa Casa de Luz, né? Acompanhem o trabalho do Caibar Schutel, né? Estejam sempre presentes nesse evangelho de amor, compartilhem esse vídeo, levem essa mensagem de esperança a outras pessoas, prestigiem palestrantes, porque eles estão fazendo o máximo para que outras pessoas se sintam melhores nesse momento. E se vocês quiserem, né, acompanhar o meu trabalho, está lá no meu canal do YouTube, Aline Moura Palestras. Quiserem tirar dúvidas, eu estou aqui disponível, tá bom? Um abraço a todos, que Deus abençoe, uma linda semana. Obrigada, Aline, obrigada mesmo. Bom, então, continuando, eu só queria informar para vocês que na semana que vem
no próximo domingo, às 19 horas, a palestra online vai ser com o Silvio Lemos. E o tema vai ser Mensagens Espíritas. De segunda-feira, como vocês sabem, a gente tem o nosso Evangelho com Caibar, que acontece às 20 horas, sempre tratando de um tema evangélico, né? As nossas palestras. E nós, a partir de amanhã, retomamos a nossa atividade presencial. Então, o centro está aberto para palestra, passe coletivo e fluidoterapia e atendimento fraterno para quem necessitar. E a palestra continua sendo transmitida também simultaneamente pelo nosso canal do YouTube, que vocês já conhecem. Então, quem quiser, mais uma vez eu convido a acessar o nosso site, que é o cecaibar.org.br, que além do conteúdo das palestras, nós temos outros conteúdos de cursos, de seminários, de eventos. Temos também a aba para quem estiver precisando de vibrações, em que pode deixar seu nome, o da pessoa, né, que queiram indicar para ser feitas as vibrações por eles. A gente tem um grupo da casa, se reúne semanalmente para orar por essas pessoas. E até aquelas que precisarem do atendimento fraterno podem usar a mesma aba, deixando o seu nome e telefone que a gente entra em contato. Então, como disse a Aline, a gente está se reaprendendo, estamos aprendendo a usar todas as ferramentas que nós temos para continuar juntos, não é? E esperamos que em 2021 possamos estar presencialmente em outras atividades. Então, agora a gente vai passar a palavra para Ione Chagas, que vai fazer a prece de encerramento e as vibrações. É com você, Ione. Muito boa noite a todos. Aline, você nos ofereceu um banquete de alimento espiritual de que tanto nós necessitamos. Muita gratidão por você estar conosco essa noite. E a prece, ela nos traz um momento de reflexão tão profundo e que nos conecta com a espiritualidade. Então, para tanto, vamos nesse momento elevarmos o nosso pensamento, continuando neste clima, procurando espiritualizar a nossa matéria, pedindo ao nosso Pai Criador que nos abençoe, assim como Jesus e toda a espiritualidade amiga, que possa estar com cada um de nós, nos fortalecendo para que tenhamos bom ânimo, que nossos lares possam também serem atendidos em meio a essa pandemia em que todos estão mais juntos e sabemos que essa conexão fica talvez um pouco mais difícil, que possa haver compreensão, humildade, paciência, empatia, resiliência, que todos nós possamos refletir no dia a dia. E através da prece é tão mais fácil nós fazermos isso. Preparamos a nossa mente, o nosso coração, para estarmos agindo assim. Queremos também mentalizar a nossa casa, nosso ponto de luz, a nossa referência, nossa segunda família, que é o Caibar Schutel. Que todos aqueles que lá estão desencarnados em tratamento possam também receber os nossos fluidos amorosos, a fim de que se restabeleçam, a fim de que possam se situar da sua verdadeira condição neste momento. Pedimos ainda, Mestre, pelas famílias que se despediram nesse ano que passou, dos seus entes queridos, dos seus amigos, dos seus vizinhos. Que todos possam ser confortados,
assim como aqueles que partiram também, possam nesse momento estar recebendo também esses fluidos tão maravilhosos que através do nosso coração nós podemos enviar através da nossa vontade e do nosso pensamento a cada um deles. Sabemos ainda que para nós recebermos o passe, que ele está sendo dado à distância, nós também temos que estar preparados, estarmos receptivos. E que cada um de nós agora possa receber o seu quinhão, dentro da sua necessidade e merecimento para todo o equilíbrio necessário. Ainda falamos com os nossos amigos espirituais que estão prontos fluidificando essa água com os lenitivos necessários a cada um de nós, que nos ajudará muito durante toda a semana. Acreditem. E para finalizar, Mestre, Pai da vida, nós te pedimos ainda pela humanidade, por todos aqueles que estão enfrentando as mesmas necessidades, com os mesmos desafios que nós. Pedimos também pelo nosso Brasil, que haja entendimento, que haja compreensão, que os corações possam ser tocados e que haja paz, consciência, e que todos os estados, principalmente Manaus, possa, Senhor, receber essa vacinação. Que cada um de nós, de cada estado desse Brasil, possa receber já durante a semana essas vacinas, a fim de que se comece num trabalho, nem que seja de formiguinhas, a fim de que nós não tenhamos mais tantos desencarnes. Sendo assim, Mestre, agradecidos que somos por esta oportunidade de aprendizado, de união, de fortalecimento, nós dizemos gratidão. E até a próxima semana. Que assim seja. Até a próxima semana, pessoal. Fiquem com